né? Então, o que acontece? A Cardano aqui, ó, deixa eu dar uma olhada aqui, BNB, na verdade. Eu quero mostrar para vocês como elas são parecidas no comportamento de preço, né? Elas têm os movimentos mais lentos, mas quando elas vêm, elas estouram, né? Então, por exemplo, olha só que interessante a BNB, né? A BNB também, ela vem nessa água de salsicha aqui morosa há um bom tempo, né? Sai de 413, vai para 450, volta para 413, fica nesse lenga-lenga, não perde o valor, nem ganha valor, ela simplesmente fica andando lateralmente, né? E se você for comparar aqui com a Cardano, eu não estou falando que elas são parecidas em fundamentos, pessoal, estou falando que elas são parecidas em comportamento de comunidade, né? O SDT, deixa eu ver aqui, o SD. Olha só, elas sempre lateralizadas, né? Então, por exemplo, Cardano sai de 2, vai para 2,95. Volta para 2, volta para 2,75. Volta para 2, volta para 2,45. Volta para 2, volta para 2,30. Ela fica nessa lateralidade infinita, né? E antes ela teve o estouro da alta, tal como a BNB, né? Então elas têm uma característica muito parecida de comunidade. As comunidades são muito parecidas a comunidade de compra e de venda, né? Elas são muito parecidas, né? Praticamente, não digo que são iguais, mas elas são, assim, ela tem se tu olhar o comportamento do preço delas, é muito semelhante, né? Então, a gente pode ver, por exemplo, quando a BNB começar a subir, pode ser que seja um indicador que pode antecipar o movimento da própria ADA também, tá? Então, nós temos aí movimentos bem semelhantes aí para as duas, né? Elas têm eu gosto basicamente dessas duas, né? Eu gosto tanto da BNB quanto da ADA da mesma forma, né? Eu gosto delas assim no sentido, não no sentido do projeto, porque uma é centralizada e a outra tem o foco de ser a mais descentralizada do planeta e resolver o trilema de uma vez só, mas por essa característica de trade mesmo, né? De você poder ter esses momentos de calmaria e saber que daqui a pouco vai vir um movimento projetado de alta violento para essas duas e que pode antecipar o movimento. Tanto é que a BNB também se reflete muito no gráfico da Cake. E a Cake pode ser também um ativo bem interessante que acompanha também essas lateralidades infinitas, né? Então, a gente com a Cake que está 17, vai para 20, do 20 vai para 18, e fica nesse lenga-lenga, fica lateral nesse ponto aí, né? Aqui é o gráfico de 4 horas, gráfico de diário, né? Então, mesma coisa, né? Mesma coisa, você vê a característica bem parecida com a da Cardano também, né? Tentando fazer uma barra de reversão, aqui a ADA também tentando fazer uma barra de reversão, e elas têm essa característica muito boa. Eu gosto muito de operar esse tipo de ativo, né? Eu acho que é um ativo que é muito fácil de operar, porque é só você ter paciência com ele, que você consegue entender que quando ele começar a acelerar, você tem que trocar os outros ativos por ele, porque ele vai sair rasgando os outros ativos e eles fazem altas muito violentas. Acontece isso com a Cake, acontece isso com a BNB, acontece isso com a ADA, né? Então, assim, elas ficam naquele lenga-lenga, naquela água de salsicha, mas quando elas começam a acelerar, quando elas começam a romper o topo anterior e começam a aparecer barras muito grandes de volume, você pode saber que por vários dias você vai ter uma alta muito violenta, expressiva, às vezes altas contínuas de 10, 15 dias, assim. Então, são dois tipos de ativos muito bons de se operar, tá? A Cake, a BNB, a Cake e a ADA, por ter esse comportamento de preço muito parecido. A comunidade de ADA e BNB, elas têm o comportamento de investimento muito parecido, assim. Isso eu acho bem interessante, tá? Deixa eu ver o que mais aqui, Fofolete. A Solana vai apanhar um pouquinho agora, tá? Também eu queria comentar um pouquinho sobre a Sol. A Solana agora vai também exigir paciência dos investidores, né? A Solana vai com certeza exigir paciência dos investidores. Acho que outros ativos vão subir de forma mais interessante agora. A Solana está com comportamento de lateralidade também, perda de interesse. Na minha opinião, ela vai se manter tal como a Cardano, né, lateral por um tempo, porque foram ativos que entregam muito lucro, muito rápido, em um curto espaço de tempo. Elas precisam de um tempo maior de descanso, digamos assim, né? Então, por exemplo, a Solana, na minha opinião, ela nada mais está fazendo
do que um comportamento super normal de fazer uma alta muito forte e muito rápida, né, muito intensa. Ela está fazendo, na verdade, uma acumulação em triângulo simétrico para o preço continuar subindo. Ou seja, importante é que elas mantenham-se acima da média de 8. Isso é importante, né? Então, assim, a gente ainda pode ver uma pequena alta tímida ainda no período na Solana, vai para 164, volta para 140, fica lento ainda lateral por um tempo, mas lá na frente, talvez lá para o final de outubro para início de novembro, pode ser que ela tenha uma projeção de alta muito forte a partir de novembro para dezembro, porque ela está com esse comportamento de acumulação para o preço continuar subindo, tal como está acontecendo com diversos ativos aí. Deixa eu só dar uma olhada aí também com a Cardano. Então, nesse momento aí, para o início do mês de outubro e a continuidade de outubro, o foco vai ser maior em Bitcoin. E depois, mais para frente, quando o Bitcoin lateralizar, que pode ser no final desse mês ou início do mês de novembro, nós podemos voltar a investir nessas altcoins que estão em fase de acumulação, tá? Basicamente aqui a ADA ela saiu de uma cunha descendente de alta, ela saiu sem alta forte nenhuma, simplesmente lateral, mas acumulando para o preço tentar continuar subindo, tá? Testando e não perdendo os topos anteriores, que é praticamente os $2, né? Então, quanto mais próximo de $2 comprar a ADA, na minha opinião, melhor. Quanto mais próximo conseguir comprar a ADA a $2, melhor, tá? É uma boa relação risco-retorno de continuação de alta, né? Mesmo que ela acabe andando aos pouquinhos e fraquinho aqui nessa região. Esse é um período em que vão acumular e o preço tenderá a criar mais escassez mais pela frente, com continuação de alta explosiva, né?